Sejam todos muito bem-vindos à Central das Escrituras. Meu nome é Carlos Lucci e hoje eu não vou repetir para vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos, acessar as notificações, deixar aquele like maroto ou fazer seus comentários, porque eu acho que vocês já sabem, né? Vocês já estão cansados de ouvir eu sempre falar isso no começo dos vídeos. Então hoje eu vou ficar quieto e vou direto para a aula, ok? Então, irmãos, hoje a aula vai ser sobre o corpo humano e o que nós podemos aprender com o nosso próprio corpo. Em primeiro lugar, nós temos que ter o conhecimento, né, ou estarmos atentos que a nossa mentalidade do século XXI é muito diferente da mentalidade dos povos antigos, principalmente dos povos da antiguidade, os antigos israelitas, os nefitas, lamanitas, e às vezes até mesmo, às vezes não, com certeza até mesmo os primeiros membros da igreja no século XIX. O jeito de falar, o jeito de se expressar e também o jeito de usar as partes do corpo no sentido de símbolos. Okay? Sem isso a gente começa a confundir, a gente não sabe direito o que está falando, apesar de serem coisas mais ou menos simples, não são nada complicado. Mais um exemplo. Se eu perguntasse para vocês hoje, qual é a parte do corpo responsável pela fertilidade e reprodução? Vocês pensariam nos nossos órgãos reprodutores. E na antiga Israel, em que eles pensavam, irmãos? Eu vou dar uma dica para vocês. Está em volta da cintura. Imaginaram? Isso mesmo, os lombos. Os lombos eram tidos como sendo a fonte da fertilidade, né? Um símbolo para a posteridade, para filhos, netos e bisnetos. E óbvio, irmãos, eles sabiam, né, a resposta à grande pergunta, de onde vêm os bebês. Lógico que eles sabiam, mas talvez por uma questão de pudor e de simbolismo, eles usavam a figura do lombo, né? E nós vemos isso bem claro em Gênesis, capítulo 46, versículo 26, quando Jacó está indo de Canaã para o Egito, para se encontrar com seu filho José, que era o vice-rei do Egito, e ele traz então a sua família. E Moisés faz uma ressalva bem importante, prestem atenção. Todas as almas que foram com Jacó ao Egito, que saíram de seus lombos, sem as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Então Moisés quis deixar claro aqui que foram 66 pessoas, mais descendentes biológicos de Jacó, ao Egito. Não contava as cunhadas, as noras, se tivesse primo, não contava ninguém, somente a sua posteridade, ou seja, os frutos de seu lombo, ok? E tem uma expressão nas escrituras que nós usamos muito, é cingir os lombos. Nós temos mais ou menos uma ideia do que significa cingir os lombos, mas como surgiu essa expressão? Na antiga Israel, os homens, né, que trabalhavam geralmente no campo ou iam para a guerra, eles usavam túnicas que iam até o calcanhar. E esse tipo de túnica, as irmãs vão concordar comigo, fica difícil você correr, você subir em árvore, escalar uma montanha para pastorear, por exemplo, como Davi, ou mesmo trabalhar no campo, falta agilidade. Então eles pegavam a parte de baixo da túnica, elevavam até a metade da coxa,
juntava tudo na frente e, como uma fralda, eles passavam por debaixo das pernas e prendiam aonde? Nos lombos, através de uma cinta ou faixa, né? Aliás, faixa e cinta são itens muito importantes no vestuário israelita. Então você tinha o lombo cingido. Eles não falavam, levanta a túnica. Ele, não, cinja seu lombo. Então, cingir os lombos era uma analogia, vamos dizer assim, de estar preparado para o trabalho. Então vamos ver algumas escrituras que falam sobre isso. O próprio Salvador disse na seção 121, versículo 7, portanto, cinge os teus lombos para o trabalho. Né? Só corroborando o que eu acabei de falar. E em Provérbios nós vamos ver um item a mais sobre o significado dos lombos. Está em Provérbios 31, 17, e diz assim: cinge os teus lombos de força e fortalece os teus braços. Então o lombo, ele também servia como um símbolo de força, né? Não apenas preparar para o trabalho, mas preparar com força, com agilidade, com vigor. Então, resumindo, nós poderíamos dizer que a figura dos lombos nas Escrituras tem 3 grandes significados: fertilidade e posteridade, preparação para o trabalho e força, vigor e agilidade. Né? E nós não usamos esses termos, esse termo, quer seja fruto dos lombos, ou cingir os lombos, ou lombo como um símbolo de força e de vigor, hoje em dia. Né? Se eu quero falar que uma pessoa é forte, eu vou falar dos braços, né? Nas escrituras também, ou do bíceps. E as coisas vão mudando com o tempo. E se nós não entendemos, nós podemos perder algumas sutilezas que as escrituras nos falam. Outra coisa que é muito interessante, e essa é bem diferente, né? Irmãos, se eu perguntassem para vocês que parte do corpo significa amor, bondade, automaticamente vocês falariam o coração. Né? Tanto é que no dia dos namorados, o aniversário de casamento, nós ganhamos bombom em forma de coração, a caixa, ou mesmo o bombom está em forma de coração. Nós podemos receber também cartões cheios de coração, de cupidinhos e coisa assim. Se fosse na antiga Israel, que parte do corpo vocês acham que estaria estampado no cartão dos namorados? Isso mesmo, irmãos, nossas vísceras. Você imagina você lá no dia dos namorados ou aniversário de casamento receber um cartão e na hora que você abre está lá um intestino desenhado. Você ia falar, o que é isso? Ou que tal uma declaração de amor tipo: minhas entranhas, meu intestino está cheio do que eu sinto por você. Eu não sei, mas eu acho que não terminaria bem essa declaração de amor, a não ser que a pessoa conhecesse as Escrituras, ou assistisse às aulas aqui da Central das Escrituras. Né? Mas, por incrível que pareça, irmãos, as vísceras, as escrituras chamam de entranhas, aquilo que está dentro da nossa barriga, era a sede das emoções. Né? E nós temos hoje em dia alguns resquícios disso. Né? A gente fala, nossa, senti um frio no estômago, ou diante de alguma notícia muito grave, ou algo horrível, muitas pessoas chegam até a passar mal e vomitar ou ter que ir ao banheiro. Mas as entranhas eram onde você sentia
primariamente na antiguidade, né? O Salvador disse, quando ele estava aos nefitas, e ele usou essa expressão. Vamos lá para 3º Nef 17:6. Diz o seguinte: e ele, o Salvador, disse-lhes: eis que minhas entranhas estão cheias de compaixão por vós. Está em 3º Nef 17:6. E o apóstolo Paulo, em Colossenses 3:12, ele continua com o mesmo raciocínio. Ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Então, as entranhas era a sede também da humildade, da mansidão, né, da paciência, além do amor, da misericórdia e da compaixão, né? Isso é interessante porque como que nós mudamos para o coração, né? E nós vamos ver essa transição novamente na seção 121, versículo 3. Aqui não é o Senhor que está falando. Essa revelação foi dada a Joseph Smith num período muito difícil da igreja. Os santos de Missouri estavam sendo atacados, as casas estavam sendo queimadas, muitos foram mortos ou maltratados, e eles tiveram que sair de uma ponta do estado de Missouri e ir para Nauvoo, para o que era mais ou menos Nauvoo. Eles estavam literalmente perdidos. E tudo isso, eu acho que eu já comentei no canal, foi feito durante o inverno, irmãos. O inverno americano é muito, muito rigoroso. Neva, as temperaturas caem abaixo de 0, não é o nosso inverno que nós temos aqui. E diante dessa situação tão calamitosa, o profeta disse o seguinte, versículo 3: sim, ó Senhor, até quando suportarão esses agravos e essas opressões ilícitas, antes que se abrande teu coração? Ele usa coração. E tuas entranhas deles se compadeçam. Ele usou as duas palavras ao mesmo tempo. Por quê? Porque Joseph Smith, ele conhecia muito bem as Escrituras, claro, então ele usou uma expressão das Escrituras, entranhas, para falar os sentimentos do Senhor, e também usou uma palavra que era comum a ele, que era coração, para não ficar repetindo as duas palavras, né? Então aqui nós vemos como o antigo e o moderno se juntam, como o Senhor utiliza a maneira de falar de um profeta, né, para dar as suas próprias revelações. Mas algo interessante, na antiguidade, o coração era a sede, né, da pessoa, né, da personalidade, do caráter, dos desejos mais íntimos, além do poder de raciocínio. Aquilo que nós falamos, o ser humano é um ser racional, você raciocinava com o coração, não com o cérebro. Aliás, eles não sabiam direito para que... Aliás, não é nem direito, eles não sabiam a função do cérebro. No Antigo Egito, todas as partes do corpo de uma pessoa falecida eram mumificadas, com exceção do cérebro, né? Eles olhavam e falavam, isso daqui deve ser só enchimento. Apesar de ter tido operações cranianas aqui nas Américas, mas eles não sabiam, essa parte aqui controla a visão, aqui é a parte que nós distinguimos o certo do errado, o córtex pré-frontal. Eles não tinham noção nenhuma disso. Aquela massa cinzenta, eles não sabiam para que sentia, para que servia. Então tudo que hoje nós consideramos que o cérebro faz, eles achavam que o coração fazia. E o coração, mesmo na antiguidade,
também influenciava os sentimentos, porque depende do que você pensa, você sente. Depende de como você interpreta uma situação, você sente. Então existia uma relação entre sentimento e coração, mas muito pequena. A maior parte era as entranhas. Como hoje, quando eu falo, eu estou triste, meu coração está triste, ou alegre. Não, ele não está nem triste nem alegre. Quem está triste ou alegre é o seu cérebro, vamos dizer assim. Né? Então é por isso que você vê várias vezes, principalmente em português, que é traduzido, quer dizer, em todas as línguas, com exceção de hebraico, né, que é traduzido, você vê às vezes falando coração. E você vai ver o original, não quer dizer coração, mas fala coração apenas para que a gente possa entender o real significado. Nós podemos dizer que as entranhas das Escrituras significam as vísceras, principalmente quando nós estamos falando sobre o sacrifício de animais, e também é a sede principal de nossos sentimentos e de nossas emoções. Agora, tem outra parte do corpo que eu achei muito interessante, né? E você lê esse versículo, não tem sentido nenhum, né? Vamos lá para Isaías 2:22. Pelo que afastai-vos do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Que pergunta é essa, irmãos? Em português a gente fala assim, olha, nem se aproxima de um homem cuja respiração está no nariz. Nem goste dele, nem o admire, porque não tem nada uma pessoa dessa para ser admirada. Agora, irmãos, por onde nós respiramos? Não é pelo nariz. A gente pode respirar pela boca, mas o principal é o nariz. Então, por que o Senhor, através de Isaías, está mandando nos afastar dos homens e das mulheres também, e de todas as pessoas que respiram pelo nariz? A gente deve respirar pela boca? Estranho, né? Para entendermos esse versículo, nós temos que voltar literalmente ao começo. Então vamos para Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o Senhor, ele soprou a respiração, o fôlego, o vento da vida, né, dentro de Adão. Tanto é que hoje em dia uma criança, para ser considerada nascida com vida, ela tem que respirar independentemente, né? Mas o que acontece? Quem insuflou essa respiração da vida em Adão foi o nosso Pai Celestial. Adão não respirou sozinho. Então até a nossa respiração, como eu já falei em outros vídeos, nós dependemos de Deus. O rei Benjamim deixou isso muito claro em inglês, em português não. Em inglês, quando ele escreveu o seguinte, vamos para Mosia 2:21, ele diz o seguinte, digo-vos que se servirdes ao que vos criou desde o princípio e vos está preservando dia a dia, dando-vos alento para que possais viver, mover e etc. Então, em português, foi traduzido dando-vos alento. E está correto, porque é o jeito que nós falamos, né? Gente, eu estou desalentado, eu estou sem alento. Então o Senhor está dando alento a essa pessoa. Alento é respiração, ok? Mas o Senhor não usa, né, a palavra dar no original do livro de Mormon, ou pelo menos na tradução de Joseph Smith. Ele usa emprestar. Em inglês está lending you breath, ou seja, emprestando-vos a respiração. Então, como eu falei antes, você só respira porque Deus está permitindo, através de sua luz, que o seu corpo respire. Mesmo você tendo
o seu próprio espírito que comanda o corpo, ele não conseguiria sozinho, né, vivificar o seu corpo. Ele precisa ter a aprovação, vamos dizer assim, do Senhor, né? O Senhor precisa vivificar esse corpo também, pelo menos na mortalidade. Então, quando eu falo que uma pessoa, afastai de uma pessoa cujo fôlego, cuja respiração está em seu nariz, significa justamente isso, uma pessoa que é arrogante a Deus. Ela não reconhece a sua dependência de Deus. Do mesmo modo que um bebê dentro do ventre materno, ainda ele não reconhece direito, né, que ele só está vivo porque tem o cordão umbilical. Se ele falar, não quero mais esse cordão umbilical, e rasgar, ele morre. Do mesmo jeito, as pessoas que podem se desassociar de Deus ou fugir de Deus e acabam morrendo espiritualmente. E em algumas outras passagens das Escrituras, as narinas, talvez porque quando a gente fique bravo, essa parte aqui dilate, ela está associada à raiva, ao mau humor e à ira. Às vezes fala que o Senhor sai fumaça de suas narinas. É uma visão meio estranha, né? E também, para que nós usamos o nariz? Para cheirar, né? Se nós estamos com o nariz entupido, a comida parece que ela é insípida, né? Ela não tem muito gosto. E nós poderíamos usar isso simbolicamente. Porque quando eu pego uma comida, eu falo, que cheiro gostosa, ela está uma delícia. Né? A gente come com os olhos e a gente também come com o nariz. E a gente come aquela comida, principalmente se tem um cheirinho gostoso. E também serve para nos alertar que uma comida está estragada. Você pega, isso daqui está cheirando azedo, não está muito bom, e você joga fora. Eu dei o exemplo da comida, mas isso poderia ser para muitas outras coisas. Um cheiro de fumaça, ou um cheiro estranho. Você precisa tomar banho, tem um cheiro estranho aí, não é bom. Então o nariz serve também para nós, como um símbolo para nós distinguirmos o que é bom para nós e aquilo que não é bom para nós. Então, resumindo, o nariz pode significar orgulho e arrogância em relação a Deus, tanto é que nós temos a expressão nariz empinado. Pode significar raiva, ira e mau humor, e também a nossa capacidade de distinguir o bom do mal para nós, né, dentro do plano de salvação. Bem, eu espero que essas informações sejam úteis para vocês entenderem melhor as Escrituras. Muito obrigado pela presença de vocês, né, por sempre estarem aqui, pelos seus comentários, pelos seus likes. Isso é muito bom. Um forte abraço a todos, tenham uma ótima semana e até lá!